O Brasileirão 2005 voltou a ser pauta entre os colorados depois da divulgação desse documentário Máfia do Apito. E tem crescido entre a torcida um movimento para que o Internacional entre na justiça em busca desse título, 20 anos depois. E agora isso chegou na política colorada. Um dos movimentos do Conselho Deliberativo do Internacional está também pedindo oficialmente, formalmente, que o clube brigue judicialmente para ter este título. O movimento Sangue Colorado protocolou um pedido no Conselho Deliberativo do Internacional para que o clube faça um esforço para ir atrás desse título do Brasileirão 2005. Afinal, o próprio árbitro Edilson Pereira de Carvalho, aliás, ex-árbitro que ficou marcado pela máfia do apito, diz nesse documentário que o campeão de direito deveria ser o Internacional, que se ele não tivesse manipulado algumas partidas, o Inter teria sido o campeão daquele ano. Mas me permita discordar. Eu quero muito esse título do Brasileirão. Para mim, o Inter seria o campeão se não fosse toda a maracutá envolvida naquele campeonato. Mas eu não vejo nada de bom em um Internacional, 20 anos depois, buscar esse título na justiça. Primeiro ponto. Tu realmente acredita que se o Inter entra hoje na justiça em busca desse título 20 anos depois, há alguma chance da justiça reverter? 2 décadas depois, tirar esse título do Corinthians e dar para o Internacional? Sabendo também de toda a influência do Corinthians na política do nosso futebol e de toda a influência do Corinthians no próprio futebol brasileiro? A chance é zero. Isso não vai acontecer. Na melhor das hipóteses, o Inter consegue um título dividido. Metade do Corinthians, metade do Internacional. Isso na melhor das hipóteses. E realmente, tu acha que isso vai mudar alguma coisa na nossa vida? Tu realmente vai conseguir comemorar 20 anos depois um título que vai chegar através de uma via judicial e ainda dividido com outro clube? Convenhamos que não vai mudar nada. E também não vai acabar com esse jejum de títulos do Internacional de 15 anos sem levantar uma grande taça. E sim, eu concordo que o Internacional deveria ter sido campeão daquele Brasileirão. Tiraram na mão grande, tiraram fora das 4 linhas. Eu concordo com tudo isso. E é algo que me dói muito até hoje. Mas convenhamos, é um desgaste desnecessário. O Inter não vai conseguir reverter isso, ainda mais depois de tanto tempo. E outra coisa, sim, há a declaração do Edilson Pereira de Carvalho, mas não há nenhum fato novo nesse documentário. Só é falado o que a gente já sabia e o que já havia sido falado diversas vezes, inclusive pelo próprio presidente do Corinthians na época, que foi flagrado em ligação dizendo que o campeão de direito era o Internacional. E se mesmo assim, nesses últimos 20 anos, nada mudou, não vai ser agora que vai mudar. E vai servir somente para transformar o Inter em motivo de chacota para o Brasil inteiro, em motivo de piada para o Brasil inteiro. Então, digamos que o custo-benefício nessa situação não vale nada a pena. Então, por favor, direção colorada, não entrem nessa pilha. A gente sabe, lá no nosso fundo, que o Inter deveria ter sido campeão. Mas é um desgaste totalmente desnecessário e que não vai mudar absolutamente nada. Agora, o que muda as coisas é tu te inscrever aqui no canal. Aí já é uma outra história. Se ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho e também deixa o teu like. Rapidinho, gratuito, me ajuda pra caramba. Agora, se tiver o botão Hypar aí no teu celular, ou Hype, clica nele que também é gratuito e assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outros colorados, mais gente chega por aqui. Agora, se quiser ajudar ainda mais, também me segue nas outras redes sociais, tem vídeos curtos diários não só sobre o Inter, mas também sobre o mundo da bola no geral. Todos os links estão aqui na descrição. E a gente também tem que falar sobre Ener Valencia, que está deixando o Internacional, indo para o futebol mexicano, vai para o Pachuca. Ontem, antes de ontem, o empresário dele deu uma entrevista confirmando que já tem uma negociação em andamento, então o Valencia não vai mais vestir a camisa do Internacional. E devido ao momento, eu tenho visto muitos colorados comemorando efusivamente, agradecendo, e eu entendo. Mas eu sinceramente não vejo motivo para comemorar. Só para lamentar, de verdade. E aqui não é para puxar o saco do Valencia, ai viúva do Valencia, não é isso. Tu vai entender meu ponto a partir de agora. Óbvio que se a gente pegar somente o momento do Valencia, o torcedor quer mais que ele vá embora mesmo. Virou terceira opção, é um cara que vem tropeçando nas próprias pernas. No momento, o torcedor
pode comemorar e faz parte. Mas vamos pegar todo o cenário. O Valencia foi um jogador que chegou no Internacional sendo um dos 5 maiores artilheiros do futebol europeu naquela temporada. É um jogador que veio para o Internacional com 6 gols em 6 jogos de Copa do Mundo, a maior competição de futebol do planeta, isso não é pouca coisa. É um jogador que chegou no Inter com a grife de ser o maior ídolo do seu país. E tu pode me dizer, futebol equatoriano. É o maior ídolo do país dele. É um cara que chegou com festa, festa no Gigantinho, recepção enorme no aeroporto e, principalmente, foi um jogador que logo que chegou mostrou muito futebol. Encantou o torcedor colorado, porque muita gente só lembra do Valencia por aqueles gols perdidos contra o Fluminense naquela semifinal de Libertadores, o que acabou marcando ele nessa trajetória pelo Inter. Mas é importante lembrar que ele levou o Internacional até aquela semifinal da Libertadores. Ele fez gols importantes nas fases anteriores, que se não fossem os gols dele, o Inter não tinha chegado na semifinal da competição. Então ele foi muito importante. E até aquela partida fatídica contra o Fluminense, o torcedor estava encantado com o Valencia. Que enfim o Inter tinha um centroavante, que enfim o Inter tinha um matador. O torcedor colorado vivia aquele clima de paz com o atacante equatoriano e principalmente de grande expectativa. Mas depois daquele fatídico jogo, o negócio só foi por água abaixo. E nós tivemos alguns lampejos de bom futebol do Valencia, inclusive no início desse ano, quando ele meteu aquele golaço de falta na final do Gauchão, para um título que o torcedor estava esperando há tanto tempo novamente, ali a gente esperava que talvez o Valencia pudesse recuperar sua confiança e recuperar o seu bom futebol. Mas não foi o que aconteceu. Então eu não consigo ter esse sentimento de vitória, de comemoração com essa saída, mas sim um sentimento de lamento em ver a decadência técnica do Valencia desde aquela partida contra o Fluminense. É isso que eu acabo lamentando, porque é um jogador que poderia ter entregado muito mais, é um jogador que entregou muito durante um curto período, mas sim entregou muito, um jogador que viveu uma lua de mel com o torcedor colorado, e que agora sai assim, escorraçado também por culpa dele, porque é um jogador que está tropeçando nas próprias pernas, eu não vou tirar a culpa, mas é um jogador que sai assim, antes do término do seu contrato, um jogador que sai com a torcida comemorando e que sai sem deixar saudade. Eu lamento, porque a história do Valencia com o Internacional tinha tudo para ser muito diferente. Mas agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha dessa saída? O que tu achou dessa passagem do Valencia pelo Internacional? Tu concorda comigo? Tu discorda? E sobre essa situação do Brasileirão? Tu acha que o Inter tem que buscar na justiça realmente? Ou tu tá junto comigo nesse time que, deixa quieto, que vai ser um desgaste desnecessário? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!